Fala galera, Fazendo Pau, começando mais um vídeo de vocês aqui no meu canal. E é o seguinte rapaziada, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, é esse vídeo aí. Hoje nós vamos falar sobre esse tal tabuleiro, né? Que eu sei que muita gente já conhece, já jogou esse jogo e até hoje não sabe muito a origem. Então, quer dizer, e o que eu tô falando, né? Qual é o título desse vídeo aqui? E qual é que eu vou dizer aqui, quem não sabe ainda. O que eu tô dizendo aqui é o que? Hoje eu vou dizer para vocês a origem do tabuleiro Ouija, que muita gente já compra, sai jogando, mas mesmo assim não sabe a origem desse jogo, tá? E antes de começar o vídeo, tá? Bastante mesmo antes de começar o vídeo, vai deixando seu like, vai se inscrever no canal, que não é inscrito, se inscreve, tá saindo vídeo todo dia. E assim galera, amanhã, né, quinta-feira e sexta-feira, o vídeo vai sair um pouco tarde, tá? Porque eu vou no médico e não tem como eu gravar pra vocês. Pode ser sim, que vai sair vídeo só de gameplay, não de história, porque o vídeo vai sair muito tarde e não vai dar pra gravar pra vocês. Então, bora lá, eu vou dizer pra vocês a origem. Então, vamos lá. A origem, vou dizer pra vocês, a origem do tabuleiro Ouija. Até hoje, a maioria das pessoas, assim, elas têm noções bem repetitivas sobre a história do tabuleiro Ouija, em que espíritos demoníacos assim, eles, como se diz, se comunicam e às vezes possuem crianças indefesas. Possuir, tá? Possui assim, possui até uma pessoa que está do teu lado do nada. O diretor Mike Flanagan promove essa ideia no novo filme Ouija, Origem do Mal. A narrativa se passa em 1967. Uma viúva e suas filhas ganham a vida enganando clientes que buscam contato com familiares que já morreram. O negócio de família é relativamente inofensivo até o momento em que a filha mais nova descobre um antigo tabuleiro Ouija e tenta se comunicar com o pai falecido, mas acaba sendo possuída por espírito do mal. Então quem mexe com isso é uma coisa bem forte que não é muito de se explicar, né? Um pouco diferente. Mas o tabuleiro não teve sempre essa reputação sinistra. Na verdade, ele foi criado pelo espiritualismo, um movimento do século XIX, conhecido pela visão otimista sobre o futuro e a vida após a morte. Quando a popularidade assim do movimento diminuiu ainda, demoraram algumas décadas até que o Ouija finalmente ficasse conhecido como o jogo demoníaco da indústria cinematográfica. Então assim, olha, se eu fosse vocês, eu não recomendo vocês a mexer com essas coisas, tá? Porque assim, não é legal e não é nem tão especialista de você mexer, tá? Uma coisa que não se deve mexer e não se deve brincar, tá? Um tabuleiro desse te possui na hora, tá? Que você nunca entrou em contato, vai te dar choque, vai te possuir. Então é assim. Agora vou dizer para vocês origem do espiritualismo, tá? Quem não sabe o que é, eu vou dizer para vocês agora. O movimento do espiritualismo, muitos acreditam que surgiu em Desville, Nova York, nos Estados Unidos, em 1848, quando duas irmãs, Kat e Maggie Fox, disseram ter ouvido uma série de batidas em casa. Ninguém conseguia definir a origem do barulho, que também se manifestava em outras casas visitadas pelas irmãs. As batidas foram logo atribuídas a espíritos que, assim, que pareciam
responder às perguntas feitas pelas irmãs. As duas se tornaram celebridades da noite para o dia, e o movimento religioso baseado na comunicação com os mortos nasceu logo em seguida. Então, assim, não é uma coisa de se dizer que é brincadeira, só que tem algumas pessoas que brincam com isso. Não é coisa de se brincar, tá? O espiritualismo se espalhou pelo Atlântico e na América do Sul, mas sua popularidade aumentou especialmente na Guerra Civil Americana. A guerra mais sangrenta da história dos Estados Unidos havia deixado muitas famílias de luto e interessadas em falar com seus antes queridos. Os médiuns, espíritas, como as irmãs Fox, ofereciam esse conforto. Em 1893, o movimento foi considerado uma religião total. E em 1897, o jornal The New York Times divulgou que existiam 8 milhões de seguidores do espiritualismo ao redor do planeta. Ao redor. Então, assim, foi muito lá atrás sobre isso, tá? Desde o início, cristãos alegaram que a religião era apenas uma disfarce para rituais de feitiçaria, mas os adeptos raramente mostravam ser obscuros ou mórbidos de alguma forma. O escritor espiritualista Andrew Jackson chegou a desafiar o conceito de inferno, dizendo que todos os espíritos podem entrar em um paraíso na vida após a morte. Espiritualistas também apoiaram causas progressivas como o sufrágio feminino. Então, assim, para não dizer outra coisa, eu sei que muita gente compra esse jogo e se acha o fodão no pedaço. Tem uma hora que você não é mais o fodão no pedaço. O espírito toma conta do teu corpo e você não consegue fazer mais nada. Mesmo sendo forte, você não consegue fazer mais nada. O espírito toma conta do seu corpo, ó, tchauzinho, beleza? No auge dessa religião, os seguidores desenvolveram várias técnicas e ferramentas para promover a comunicação com os mortos. Uma delas foi a chamada do alfabeto, em que alguém anunciava todas as letras em voz alta, até que o espírito indicasse a letra escolhida com uma batida. Esse método exigiu que maneiras mais eficientes de comunicação fossem criadas com o tempo. Alguns médios se dedicaram à escrita automática, entrando em um estado de transe e permitindo que os espíritos os guiassem para escrever mensagens. Então, coisa errada. Um fenômeno que também se diz retratado no filme de Flanaro, em 1853, um relato do espírito Allan Kardec afirmou que durante uma sessão os espíritos sugeriram que as pessoas segurassem um lápis para que pudessem guiá-lo no papel. Com essa técnica, em 1886 surgiu o tabuleiro. Então, assim, é uma origem que dá para vocês saberem um pouco, né, o que se passa. Os lápis foram descartados e os tabuleiros passaram a ter o alfabeto todo desenhado. Vários modelos foram produzidos. Depois disso, Brandon Ogden, né, e o principal historiador especializado nessas ferramentas, com uma coleção privada de mais de 200 tabuleiros e outros aparatos. O modelo que a maioria conhece hoje foi patenteado pela companhia Novelty
Kennard em 1891. Ellen Peters, cunhada de um dos fundadores da empresa, perguntou ao próprio tabuleiro qual deveria ser seu nome e recebeu a misteriosa resposta: Ouija. Em 1882, William Ford passou a ser o novo supervisor da empresa e fez uma fortuna com a invenção, abrindo várias novas fábricas. Ford morreu em 1927, quando caiu do telhado de uma das fábricas que o tabuleiro havia supostamente instruído Ford a construir. Então, assim, pesado? Mas, mano, pensa em uma coisa boa, né? Agora eu vou dizer pra vocês de jogo de tabuleiro A Porta do Inferno. Então vamos lá. Já no século XX, a popularidade do espiritualismo começou a diminuir, em parte por alguns casos de fraude, enquanto a maioria dos médiuns promovia experiências subjetivas envolvendo espíritos durante um estado de transe. Alguns médiuns físicos passaram a produzir apresentações elaboradas para convencer o público de que estava tendo verdadeiros encontros sobrenaturais. Então, assim, antigamente era tudo misturado com mentira, com verdade, tá? Alguns desses truques contavam com crianças escondidas em armários para produzir diversos sons ou mover objetos. Nos anos 1940, a Associação Nacional de Espiritualismo baniu esse tipo de mediunidade, mas o estrago já tinha sido feito e a reputação da religião não era mais a mesma. Ou quer dizer, era tudo diferente, não era mais aquilo que se faça hoje. O Ouija era geralmente considerado um jogo com pouca relação a temas ocultos, mas durante a Primeira Guerra Mundial a popularidade do tabuleiro ela cresceu, especialmente nas universidades. O folclorista Bill Willis declarou que em 1920 um professor havia manifestado que aquela moda era uma verdadeira ameaça nacional. Enquanto isso, muitos católicos americanos foram atraídos à nova religião. Autoridades da igreja agiram rapidamente para evitar essa mudança. J. Godfrey Hubert foi um investigador psíquico que esperava conseguir evidências científicas do espiritualismo antes de ter se convertido ao catolicismo e renunciado. O Papa Pio X escolheu Rupert para advertir os católicos sobre o tabuleiro Ouija. Em 1919, ele publicou um livro chamado A Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro Ouija. Por várias razões, o tabuleiro não deve ser tolerado em qualquer casa cristã ou deixado perto de qualquer jovem, adverte o Rupert. Então, assim, vocês sabem que não é uma coisa legal de se falar, né? Apesar dos avisos, as vendas continuaram aumentando. O maior sucesso ocorreu durante os anos 1960. Impulsionado pela contracultura e pelo interesse a ser popular no oculto, o Ouija chegou a ultrapassar as vendas do jogo Monopoly. Mas foi em 1971, com o romance O Exorcista, de William Peter Blatty, que a reputação sinistra do tabuleiro foi finalmente inserida na imaginação popular. Blatty se inspirou em um caso real de um garoto supostamente possuído em Maryland no ano de 1949.
Segundo um diário visto por padres jesuítas da Universidade de Georgetown, o garoto teve contato com Ouija por intermédio de uma tia interessada em espiritualismo. Os primeiros sinais da possessão começaram pouco depois que a tia morreu. A história de Blaze usou esses detalhes e o resultado foi uma obsessão nacional por exorcismo e demônios. Então, assim, eu não posso falar aqui uma coisa diferente, né? Coisa que não se deve brincar, mas paradoxalmente, a reputação demoníaca só aumentou o interesse do público adolescente no tabuleiro, que passou a ser mais do que um meio de falar com familiares mortos, se tornou uma maneira de conjurar forças ocultas. Eles sugere que, por ser considerado uma janela para o demoníaco, o instrumento incentiva esses adolescentes a participar ativamente do mito. Nesse sentido, é quase uma experiência religiosa para eles. O tabuleiro invoca espíritos demoníacos do submundo e os jovens podem desafiá-los ou rejeitá-los. Para aqueles que não desejam se envolver tão diretamente nessa aventura, resta a opção de apenas assistir ao filme. Então, assim, você sim pode assistir o filme, tá? E tá aí o primeiro tabuleiro Ouija que foi feito, é esse que tá aparecendo para vocês, tá? Diretamente. E o segundo tabuleiro, né, que também é esse que tá aparecendo para vocês aí, que foi o único que sobreviveu a isso tudo. Então é isso, galera. Não tem mais nada pra dizer, eu sei que o vídeo ficou grande. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, entendeu esse caso, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Tá saindo vídeo todo dia. E assim, amanhã e sexta-feira vai ser, os vídeos vão sair tarde, beleza? Então é nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo, galera. Tchau!